Olá, bem-vindos ao curso de Fundamentos em Avaliação e Desenvolvimento Institucional. Essa é a primeira videoaula do curso e ela tem como objetivo apresentar uma conceituação. Falar de avaliação parece, para muitas pessoas, em muitas organizações, falar de algo difícil e distante do nosso cotidiano. Algo que, para entender, é preciso estudar muito, se apropriar de técnicas, ser especialista. Isso não é o que a gente acredita que é avaliação. Então, a gente vai apresentar aqui, acho que uma conceituação bem abrangente, que tem a ver com essa citação. Então, pra gente, a avaliação é algo que a gente faz sem perceber o tempo todo. Então, quando a gente se pergunta como foi o final de semana, a gente já fez uma avaliação. Então, eu queria que a gente olhasse um pouco agora para alguns exemplos concretos e que a gente falasse se acha que é ou não avaliação. E a partir do que a gente vê que é e do que a gente achar que não é, a gente pode pensar um pouco então que tipo de conceituação ou o que é avaliação. Então, vamos ver esses 3 exemplos. Eles são avaliação? Por quê? Então, uma pesquisa sobre a relação entre uma substância química e o desempenho no músculo. É avaliação? Uma pesquisa sobre a diferença de salários de homens e mulheres em empresas no Brasil. Ou, o sujeito escolhe se vai trocar um carro por um picolé com os olhos vendados e os ouvidos tapados, e alguém perguntando, você troca o carro por um picolé? Então, o que vocês acham? Possivelmente, os 2 primeiros exemplos, eles parecem mais avaliação. Por quê? O que tem nesses 2 primeiros exemplos que aproximam eles do que a gente pensa ou do que a gente costuma pensar que é a avaliação? Possivelmente, o elemento que aproxima esses 2 exemplos do que a gente costuma achar que é a avaliação é o componente da pesquisa. Tradicionalmente, a gente tende a olhar avaliação e pesquisa como se fossem a mesma coisa. Mas para a gente, a avaliação e pesquisa não são exatamente a mesma coisa. A avaliação, com certeza, envolve um processo de levantamento de informações. Seja ele, enfim, o processo de levantamento de informações qual for. Então, tem muitas formas diferentes de coletar a informação e de fazer um desenho de uma pesquisa. E a avaliação, ela tem uma parte da avaliação, é isso. Porém, a avaliação, o avaliar, envolve mais do que isso. Então, por isso, para nós, a pesquisa pura ela não é avaliação. Para ser avaliação, precisa ter um para quê, um direcionamento, um uso, uma finalidade, uma decisão, uma aprendizagem para melhorar um projeto. Então, a diferença está no objetivo central, digamos assim, das atividades. Enquanto a pesquisa, por excelência, ela tem como principal objetivo a produção de conhecimento, acúmulo de conhecimento, a avaliação ela tem um componente de levantamento de informações, de pesquisa, mas ela tem uma finalidade
de ser utilizada, de responder a uma demanda que um grupo está vivendo em um determinado momento. Já o terceiro exemplo é de uma situação em que alguém tem que tomar, né, uma decisão, se posicionar, mas que tem que decidir às cegas, né? Isso também não é avaliação. E esses exemplos, eles são avaliação? Por quê? Então a moça entra na loja, apalpa uma calça, experimenta e decide comprar. Um sujeito entra numa loja de carros, levanta preços e modelos. Vai a outra, compara, né? Faz o mesmo e decide comprar na primeira loja. E esse exemplo 6? Realizar testes para medir a eficácia de um medicamento e aprovar ou não a sua comercialização. Ou fazer a medida de satisfação de uma peça de teatro para enviar dados ao patrocinador e fazer mudanças na peça. Então, todos esses exemplos, eles são processos avaliativos. Os dois primeiros, eles são mais informais, são do nosso cotidiano. De qualquer jeito, eles dizem muito sobre o que é avaliar, sobre nossa atividade cotidiana de avaliação, sobre como a gente se depara com uma situação e se faz uma pergunta. Vale a pena comprar essa calça ou esse carro? Essa calça vai me servir para ir para a festa? Ela é o que eu estou procurando? Então, mesmo que de maneira informal você tenha uma questão, um processo de investigação, seja palpar uma calça, experimentar, seja levantar preços e modelos, comparar, e tem uma tomada de decisão, tem um encaminhamento, tem um para quê. Os dois, os exemplos 6 e 7, eles são processos também de avaliação mais formais. Ambos possuem perguntas embutidas. Quais são elas? Então, se a gente olha para realizar testes para medir a eficácia de um medicamento e aprovar ou não a sua comercialização. Qual que é a questão, né, que está por trás? Poderia ser, vamos aprovar este medicamento? Ele é seguro? E na segunda, poderia ser, as pessoas estão gostando da peça, ela está gerando alguma inquietação. Em ambos, de novo, né, você tem questões, né, embutidas, um processo de levantamento de informações e uma decisão, um encaminhamento. Então, talvez sintetizando, avaliar envolve conhecer algum fenômeno, né? Então, dedicar-se a descrever e analisar algum fenômeno. Envolve também julgar, ou seja, construir um posicionamento a partir de critérios explícitos. Isso principalmente em processos de avaliação mais formais, né? Então, no nosso cotidiano, a gente de fato julga, né? Nos nossos processos avaliativos cotidianos. Mas talvez a partir de critérios implícitos. E avaliar também envolve aprender, ou seja, relacionar-se de uma maneira diferente com aquele fenômeno. Pressupõe-se que antes e depois de avaliar, a sua relação com aquele fenômeno ela se transforma. Outra característica da avaliação é que ela é uma transdisciplina. O que significa isso? Que ela existe dentro de muitas áreas. Então, você tem avaliações feitas na área de educação, de saúde, de cultura, de assistência, da economia. Então, em todas essas áreas, né, de conhecimento, você tem aplicações ou realizações de avaliação e ao mesmo tempo
as avaliações elas são produzidas nessas diferentes áreas, mas tem alguma coisa que caracteriza a avaliação como um processo em si. Então, ela é uma transdisciplina e uma disciplina em si mesma, né? Você pode estudar teoricamente a avaliação, ou seja, o que tem de comum nesses processos de avaliação, mesmo que eles aconteçam nessas diferentes áreas, né? Ou uma pergunta que está para além das diferentes áreas, é como construir processos rigorosos, válidos, úteis, que princípios éticos deveriam estar presentes. Então, a avaliação, ela tanto está presente nas várias áreas, como você também pode produzir conhecimento, pesquisar, estudar sobre ela mesma, né, em si. E tem muitos jeitos de pensar e fazer avaliação, né? Então aqui é uma imagem construída por um autor norte-americano que buscou compreender as diferentes correntes teóricas de avaliação, e ele sistematizou isso que ele chamou de árvore da teoria da avaliação. A gente não precisa entender ela nos detalhes, né, de cada um dos autores, mas vale a pena anotar quantos galhos, quantos ramos existem nessa árvore, e que é assim na avaliação tanto uso como método e julgamento. Então, tem muitos você pode encontrar muitas nuances, muitas diferenças, na verdade significativas, entre abordagens de avaliação, mas esses três componentes, do uso, do método e do julgamento, parecem componentes presentes sempre, digamos isso. A avaliação tem um uso, a avaliação normalmente envolve um método de investigação e envolve também um posicionamento, né? Isso é muito curioso, porque principalmente na nossa cultura a gente tende a tentar negar ou isolar o fator do julgamento. Quando a gente fala de avaliação, quanto mais explícitos forem os critérios de julgamento, melhor, porque eles podem ser objeto então de conversa, né, de diálogo. E quanto mais a gente esconder que a avaliação envolve sim atribuir valor, né, menos a gente consegue lidar de forma clara com os critérios que estão operando como referência no processo de atribuição de valor. A gente queria também trazer aqui algumas distinções que escutamos quando falamos de avaliação. Para quem está começando ou para quem já está atuando na área de avaliação, acho que essas são algumas distinções que estão muito presentes e que é importante a gente mais ou menos saber um pouco o que elas significam. Então, por exemplo, a avaliação interna e a avaliação externa é uma distinção que diz do lugar de quem avalia, né? Então, teoricamente, a avaliação interna ela é realizada por sujeitos que estão dentro da iniciativa que está sendo avaliada, e a avaliação externa que estão fora. Mas a gente vai depois também ver que tem muitas nuances nessas distinções, né? Não é só a avaliação interna e externa que existe, né? Mas é uma polaridade que ajuda a entender um pouco a área de avaliação. A gente tem também a avaliação diagnóstica de processo, a avaliação monitoramento, né, que é um processo avaliativo, mas tem suas características próprias, avaliação de resultado, avaliação de impacto. Todas essas elas dizem respeito a diferentes tempos do processo avaliativo em relação à iniciativa que está sendo avaliada. Como assim? Bom, normalmente a avaliação diagnóstica a gente está falando de um processo de avaliação que acontece no início, né, por exemplo, de um projeto. A avaliação de processo é um tipo de avaliação que olha para o modo como um projeto está sendo implementado. Então, você poderia relacionar ele um pouco com o durante, né, mas na verdade tem mais a ver com olhar para questões que dizem respeito a como
a iniciativa está sendo implementada, se ela foi bem implementada, se as estratégias foram interessantes, bem feitas. O monitoramento, ele costuma ser uma medida ao longo da implementação de um projeto de alguns indicadores, alguns dados que dizem se a iniciativa está indo mais ou menos para o lado certo ou não, né? A gente costuma fazer uma ilustração do monitoramento como aquele painel do carro, né, que vai te falando, bom, a gasolina tá para acabar, ou se está numa velocidade muito alta, então são medidas que te permitem, durante a implementação de um projeto, de uma iniciativa, saber se você está indo na direção correta. A avaliação de resultado, ela olha para os efeitos, né, para as mudanças que a avaliação, que a iniciativa está produzindo, talvez mudanças de primeira instância, e a avaliação de impacto, ela olha para mudanças estruturais que a iniciativa está produzindo, né? Dentro dessa avaliação de impacto, enfim, tem várias abordagens, mas assim, de modo geral, quando a gente fala de avaliar o impacto de uma iniciativa, a gente está querendo olhar para essas mudanças mais de longo prazo, que não tem volta, né? Que mudam de fato uma realidade local e esse tipo de mudança. Avaliação qualitativa, quantitativa, experimental, quase-experimental, essas são distinções que dizem mais do método de investigação utilizado na avaliação. Do meu ponto de vista, a gente nem deveria dizer que uma avaliação é qualitativa ou quantitativa. Na verdade, a pesquisa dentro do processo avaliativo foi quali ou quanti, mas a avaliação é mais do que só aquele pedaço, né, do processo, só a investigação. Então, mas normalmente, quando as pessoas se referem à avaliação qualitativa, é que a pesquisa feita dentro do processo de avaliação foi quali, ou a pesquisa feita dentro da avaliação foi quantitativa. Experimental e quase-experimental dizem respeito ao desenho de investigação, a gente vai aprofundar isso mais para frente. Mas também tem a ver com a metodologia de pesquisa. Outra distinção é o processo da avaliação e o produto da avaliação. Então, assim como uma iniciativa, um projeto, digamos assim, tem o processo e o que ele produz, uma avaliação também. Então, a gente vai explorar bastante nesse curso componentes ou estratégias que a gente pode utilizar durante o processo de avaliação para que a avaliação chegue em determinados resultados, né? Que ela produza aprendizagens, que ela produza boas decisões. O produto da avaliação normalmente é um relatório, ou são decisões, ou são recomendações, né? Então é aonde se chega com o processo de avaliação, né? E a avaliação participativa, a avaliação para o desenvolvimento. Então, essas são algumas distinções que dizem da abordagem de avaliação propriamente dita. Então, a participativa que envolve, tem um monte de tipos de avaliações participativas, mas de modo geral que envolvem diversos stakeholders em vários momentos do processo. Ou para o desenvolvimento, avaliação que promova desenvolvimento, né? Então, essas são algumas distinções que também mostram a diversidade e amplitude do campo. E aí é importante a gente entender que cada abordagem e cada método de avaliação se baseia em conceitos, em princípios sobre o que é avaliação e como se faz. Possivelmente existam muitas definições de avaliação e muitos critérios para se pensar o que é uma boa avaliação. E cada abordagem ela tem os seus próprios princípios, né? Para o Instituto Fonte, a gente acredita que a avaliação é um processo de aprendizagem sistemático e intencional.
voltado para o aprofundamento da compreensão de uma determinada intervenção social. Então aqui tem o componente do olhar, né, para um determinado fenômeno, que permite julgar seu mérito, valor ou relevância, além de possibilitar que novas escolhas sejam feitas. Para o Instituto Fonte também, uma avaliação, ela sempre começa com perguntas. Então, quando a gente está num determinado processo de uma iniciativa e a gente começa a se fazer perguntas sobre, nossa, mas o que está acontecendo? Será que essa estratégia está dando certo? Nossa, tá me parecendo que o público mudou. Será que a gente está agora atingindo o público certo? Enfim, tem várias perguntas que a gente se faz quando está implementando iniciativas, né? E aí, quando a gente identifica essa inquietação, essa pergunta, possivelmente é um momento propício de se fazer uma avaliação. Então, se a gente se pergunta que horas que é a hora de fazer uma avaliação numa iniciativa, a gente diria, bom, na hora em que vocês começarem a identificar que tem muitas perguntas sobre o que está acontecendo, que vocês gostariam de parar para olhar e para pensar nisso. De modo geral, então uma avaliação ela deve responder o quê? Então, e agora? Outro fato importante para a gente é que a avaliação ela já faz parte do processo de gestão de um projeto, de um programa, de uma organização, de uma iniciativa. Então, eu diria que é impossível dizer que uma organização ela não faz avaliação. Se você olhar para como uma iniciativa é realizada, você vai encontrar espaços em que uma equipe levanta informações, conversa sobre essas informações, decide a partir delas. Uma avaliação, a avaliação faz parte também dos ciclos de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação. Então, além de estar presente em qualquer organização, ela necessariamente faz parte desse ciclo, né, de implementação de um projeto, né? Para nós, reconhecer que qualquer organização, qualquer iniciativa, ela já possui uma prática avaliativa, pode ajudar muito a construir novas avaliações, porque aí a organização ela não parte do nada. Então, que tal olhar para aquilo que é feito e pensar o que pode ser melhor, né, nesses processos avaliativos. Pô, a gente está fazendo avaliação, tá como? E se olhando esse como poderia ser melhor? Para nós, avaliar pode promover mudanças e aprendizagens na organização e nos indivíduos envolvidos, ela serve, né, para isso. Avaliar pode ajudar a tomar consciência sobre a prática e os princípios subjacentes a ela. Então, quando a gente promove processos de avaliação, conversa sobre a prática de uma iniciativa, a equipe tem condições de pensar, bom, que princípios que existem por trás dessa prática, e aí abre-se a possibilidade de ter mais consciência sobre a própria prática. Dessa forma, a gente acredita que a avaliação ela serve para promover desenvolvimento. É para isso que se avaliar. Como podemos começar?
Então, reconhecendo que alguma avaliação já se faz, tanto na nossa vida cotidiana como nas práticas das organizações, e fazendo. Então, participar de uma avaliação facilita que as pessoas compreendam a natureza do processo nos seus elementos essenciais. É experimentando e conversando sobre a avaliação que a gente aprende a avaliar melhor. Então, a gente acredita que processos avaliativos podem fomentar novas práticas das pessoas e das organizações e, dessa forma, contribuir para a transformação das condições sociais. Então, melhores práticas, melhores condições. Obrigada.